Eu sou Maria do Rosário, sou advogada, trabalho no INSEA, Instituto NENUCA de Desenvolvimento Sustentável, com os catadores de materiais recicláveis. Há 5 anos eu venho acompanhando como assessora jurídica o trabalho de catadores em associações e cooperativas no estado de Minas. O doutor Jarbas sabe disso. O Conselho Nacional do Ministério Público, considerando o prazo que os municípios tinham para fechar os lixões no Brasil, soltou uma diretriz aí no final de 2014, agosto, me parece, dezembro de 2014, orientando os promotores no Brasil inteiro como que deveria agir no procedimento de fechamento dos lixões. E nós temos acompanhado aqui em Minas Gerais, é uma triste realidade de muitos municípios que não deram conta nem de cuidar dos lixões, nem de fechar, nem de cuidar dos aterros que são chamados de regulados, controlados, mas na verdade são totalmente descontrolados, e de centenas de trabalhadores, catadores e catadoras de material reciclável que convivem com essa realidade. Hoje, a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, ela assegura a inclusão dos catadores na gestão dos resíduos. Ou seja, o prefeito não pode mais escolher, inserir ou não os catadores. E mais que isso, ele precisa acompanhar, fomentar as associações e cooperativas, apoiar, dar toda a força para que esses grupos possam gerar renda e trabalho, mas com dignidade. E aí, a gente tem visto municípios aqui em Minas em que os catadores estão trabalhando em verdadeiros lixões, que são chamados de aterros, Semana passada mesmo eu estava em um município em que o lixo da cidade é todo levado in natura, para um galpão, um aterro, onde tem um grupo lá de 20 trabalhadores que lidam com todo tipo de material, seringas, navalhas, material de hospital, enfim. Eu acredito que é mais que hora do Ministério Público presente nesses municípios tratar dessa questão, fiscalizar, acompanhar. Essa diretriz do CNMP é muito boa. Inclusive, a diretriz diz o seguinte: quando a política de resíduos sólidos fala de inclusão dos catadores, na verdade ela está falando de contratação. Existe a possibilidade de contratação das associações e cooperativas, inclusive com dispensa de licitação. Mas, infelizmente, às vezes o máximo que é feito é um TAC entre o Ministério Público e as prefeituras. Esses TACs costumam ser descumpridos, desrespeitados, e essas pessoas que estão aí nas ruas, cuidando daquilo que a gente descarta e tentando comprar o pão e o leite com o resultado disso, estão vivendo diversas formas de violações, continuam sendo violadas. Então, assim, às vezes fica catador questão de meio ambiente. Geralmente é o promotor do meio ambiente que cuida, mas eu acho que está mais que na hora. Não é questão só de meio ambiente. É questão de direitos humanos, é questão de trabalho e renda. Eu acho que o Ministério Público, como um todo, tem que abraçar essa causa. E aí, eu fiz umas proposições aqui. Como apoiadora também das ocupações, eu não poderia deixar de falar isso e pedir que fosse registrado e tomado providências. Eu acompanho as ocupações aqui em Belo Horizonte desde o início da Dandara, da ocupação Dandara, já vai completar 7 anos, inclusive a festa de aniversário no próximo dia 9. Existe um tal de um TAC que foi celebrado entre o Ministério Público e a Copasa e CEMIG. Esse bendito TAC impede, até hoje, embora alguns promotores digam que o TAC não existe, nós temos ofício de promotor aqui do Ministério Público informando que o TAC não existe. Mas quando a gente chega na CEMIG, a CEMIG nos apresenta uma ata mostrando uma reunião no Ministério Público de Meio Ambiente, assinado, e é bom falar o nome, assinado pela doutora Marta Lacha, dizendo que o TAC ainda existe e não pode instalar água e luz nas ocupações. Nós temos a ocupação Eliana Silva no Barreiro, que a Copasa já instalou o serviço. Muita luta, muita pressão.
Isso mesmo, as famílias, né, seguraram o caminhão da ocupação. Mas, gente, mas se pode uma situação dessa? A água, como foi dito aqui, é direito humano. Não pode, centenas de famílias sem água e sem luz. Resultado disso, as famílias se submetem aos chamados gatos. Nas ocupações, só na Dandara, 3 moradores foram mortos eletrocutados, se submetendo aos benditos gatos, né? E vivem nessa situação de total desumanidade. Eu acredito que a gente não pode mais permitir que isso aconteça. Eu acho que tem que sair uma orientação diferente, né? Dizendo para essas empresas que elas estão obrigadas a instalar esses serviços nas ocupações. E com uma proposta, né, doutor Jarbas, eu participei 2 vezes lá em Brasília do encontro do CNMP com os movimentos sociais, né? Uma iniciativa muito boa, uma oportunidade de formação excelente, da gente conhecer a pauta dos outros movimentos, né? Isso foi muito bacana. Eu acho que nós temos que pensar isso em Minas Gerais. Isso aqui não pode ser só uma vez no ano, não. A promotoria de direitos humanos está sendo o ouvido do povo, porque é o único lugar que o povo pode entrar no Ministério Público. Mas como já foi dito, eu não vou repetir, é pouco demais. Precisa fortalecer a promotoria de direitos humanos, precisamos de mais promotores, precisamos de mais servidores para acolher os gritos desse povo que chega, mas mais que isso, nós precisamos que direitos humanos sejam uma transversal em todas as promotorias do Ministério Público. O promotor criminal ele tem que dar conta quando uma situação de direitos humanos cai nas mãos dele. Porque senão nós vamos viver aí o direito penal do inimigo sendo aplicado o tempo todo e a polícia sendo chamada para tratar de direitos humanos e de questões sociais. Parabenizo e a gente quer voltar, porque o Ministério Público